Oi, pessoal, meu nome é Ana Paula, sou estudante de fisioterapia do 7º semestre do campus da Unip de Araraquara. Hoje, eu, a Bárbara e a Elane viemos bater um papo com os profissionais da área da saúde que trabalham na linha de frente contra o novo coronavírus. É de extrema importância que esses profissionais usem corretamente os EPIs e saibam quais são os EPIs que devem ser utilizados para não ter a contaminação do novo coronavírus no âmbito hospitalar para esses profissionais da área da saúde. Então, o primeiro EPI que eu vou estar falando para vocês são as máscaras. A máscara, há dois tipos dela, a cirúrgica e a N95. A cirúrgica, ela deve ser utilizada por pacientes suspeitos ou que estão contaminados com o novo coronavírus. Já a N95, ela deve ser utilizada pelos profissionais da área da saúde que estão trabalhando com pacientes com casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. Lembrando, se houver a indisponibilidade de máscara ou de algum outro EPI, o procedimento ele deve ser encerrado imediatamente e deve ser comunicado. Lembrando que após o uso do EPI, ele deve ser descartado corretamente e ele é de uso individual. Agora eu passo a palavra para a Bárbara, que vai falar um pouquinho mais dos EPIs para vocês. Os óculos de proteção e os protetores de face são equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde, protegendo de possíveis contaminações. Devem ser utilizados quando há contato do profissional com respingos de sangue, secreções corporais, excreções ou procedimentos potencialmente geradores de aerossol. Estes equipamentos devem ser de uso exclusivo e individual, não é recomendado seu compartilhamento, e o profissional responsável pelo seu equipamento também deve ficar responsável pela realização da desinfecção do equipamento. A desinfecção ela é realizada com álcool líquido 70%, hipoclorito de sódio ou um desinfetante recomendado pelo fabricante. E se tiver alguma sujeirinha visível, deve ser lavado com água e sabão antes de realizar a desinfecção. Já o gorro é um equipamento de proteção individual para proteger cabelos e a cabeça do profissional da saúde em procedimentos potencialmente geradores de aerossol e também contra possíveis contaminações. Ele deve ser de material descartável e ser retirado após o seu uso e descartado corretamente em lixo próprio. Agora eu deixo com a Elaine, que vai falar sobre mais dois EPIs. O capote de mangas longas e as luvas de procedimentos fazem parte desse kit de EPIs que o profissional da área da saúde deve utilizar no momento em que for ter contato com pacientes suspeitos ou confirmados do contágio do coronavírus. Esses materiais são descartáveis, de uso individual, deve ser utilizado e descartado imediatamente após o seu uso em lixos infectantes. Mas a grande preocupação vem mesmo no momento da desparamentação, onde aumenta o risco do contágio através desses EPIs já contaminados. Por isso, vale ressaltar a importância que essa desparamentação seja realizada cuidadosamente, com uma técnica padronizada da instituição, para que diminua esse risco de contágio. Ficamos por aqui. Obrigada a todos. Oi, gente, meu nome é Denise, eu sou estudante de fisioterapia da Unip de Araraquara e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do coronavírus. Bom, primeiro, o que é o coronavírus? O coronavírus, ele é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Eles podem ser transmitidos de duas formas. Tem a transmissão local, que é quando uma pessoa ela é infectada, mas ela não teve nenhum país ou região com registro da doença. Porém, ela teve contato com uma pessoa infectada que trouxe o vírus de outro país. E tem também a transmissão comunitária ou sustentada,
que é quando você já não consegue mais identificar a fonte de transmissão da doença. Porém, esse tipo de transmissão, ele sugere que o vírus continue em circulação ativa na comunidade. E como a gente pode transmitir essa doença ou pegar o vírus? Bom, o ciclo ele começa a partir de um aperto de mão, ou até mesmo você colocar a mão em superfícies locais onde estejam contaminados e levar a sua mão aos olhos, à boca ou ao nariz. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Rúbia, que vai continuar essa conversa com vocês. Quais os fatores de risco para complicações do Covid-19? Pacientes com idade igual ou maior que 60 anos, presença de comorbidades e pacientes que fazem uso de corticoides e imunossupressores. Quais são os sinais e sintomas do Covid-19? São principalmente respiratórios, semelhante a um resfriado, com febre acima de 37 graus, apresentam tosse, cansaço, dor no corpo, dificuldade para respirar. São sintomas raros, mas também pode ocorrer sintomas gastrointestinais e diarreia são presentes. Quais comorbidades levam ao agravamento do Covid-19? Grávidas, puerpérias, até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto. Crianças menores que 5 anos de idade, sendo o maior risco de hospitalização em menores de 2 anos, especialmente menores de 6 meses, com maior taxa de mortalidade. Idosos acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, sobrepeso, pacientes com transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, como a síndrome de Down, epilepsia, acidente vascular encefálico e pacientes com anemia falciforme. Passo agora para o Fabrício. Olá pessoal, sou Fabrício, aluno da fisioterapia da Unip de Araraquara. Vou estar falando para vocês aqui como é feito o diagnóstico do Covid-19. Esse diagnóstico é realizado primeiramente por um profissional da área da saúde. Esse diagnóstico ele é realizado através de sintomas que o paciente apresentar. Quais seriam esses sintomas? Seriam tosse seca, dor de garganta, estado febril, uma febre alta, uma coriza ou uma dispneia intensa, uma falta de ar intensa. Se o paciente obter todos esses sintomas, provavelmente ele corre o risco de testar positivo ao Covid-19. A confirmação só vem depois que for feito a coleta de sangue e coleta de substâncias ou de substâncias nasais encaminhada para laboratório específico e assim vem o resultado final, se ele vai testar positivo ou negativo ao Covid-19. Como é feito o isolamento domiciliar no caso que o paciente testar positivo ao Covid-19? Esse isolamento domiciliar ele deve ser feito como? O paciente vai ficar isolado no seu próprio quarto, com janelas e portas abertas para ter uma melhor circulação de ar e uma ventilação no seu ambiente. Esse ambiente deve ser limpo com muita frequência. Após o paciente utilizar o banheiro, esse banheiro deve ser limpo, higienizado com água sanitária. Passar álcool 70 nas maçanetas, objetos que o paciente teve contato ou relou. E muito importante, pessoas que teve contato uma semana antes, ou pessoas que residem, ou moram, ou convivem junto com esse paciente infectado, é muito importante fazer isolamento social por 14 ou 15 dias. Quais são que condutas que podemos utilizar para prevenção do Covid-19? Uma das condutas muito importantes é a higienização da mão, lavar bem as mãos com água e sabão por cerca de 20 segundos. Evitar levar a mão na boca, nariz ou olho. Evitar contato social, aquele aperto de mão ou aquele abraço. Evitar de espirrar sem cobrir a boca e o nariz. Ao espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo.
Ao limpar a higienização do nariz e da boca, utilizar lenços descartáveis. E muito importante, usar máscara, porque máscara salva vidas. Se eu uso, eu não passo. Se todos usarem, ninguém pega. Aí fica a dica. Muito obrigado. Olá, nós somos alunos do 4º ano do curso de Fisioterapia da Unip de Araraquara e através desse vídeo vamos abordar de maneira sucinta as principais orientações sobre a ventilação mecânica em pacientes diagnosticados com Covid-19 nas unidades de terapia intensiva. Os principais critérios para a utilização da oxigenoterapia em pacientes diagnosticados com Covid-19 são a utilização de catéter nasal de até 6 litros por minuto para alcançar a saturação de 93% de oxigênio e uma frequência respiratória de até 24. Pode-se utilizar máscaras com reservatório, mas não é recomendada a utilização de máscaras de Venturi e a micro ou a macro nebulização a fim de se evitar a disseminação de aerossóis e assim diminuir o índice de infecção da equipe. A maioria das discussões e das publicações científicas referentes à utilização da ventilação mecânica não invasiva no contexto da Covid-19 estão direcionadas para a prevenção da intubação traqueal. Então, pacientes que têm um diagnóstico de insuficiência respiratória hipoxêmica que não foi revertido pela oxigenoterapia são submetidos à ventilação mecânica não invasiva. No entanto, as evidências científicas elas são muito limitadas e não tão satisfatórias quanto à utilização da ventilação mecânica não invasiva em pacientes com diagnóstico de insuficiência respiratória hipoxêmica de moderada a grave, especialmente decorrente de pneumonia viral. Então, o que se tem discutido na literatura e que se observa resultados positivos é a utilização da VNI na fase de pós-extubação de maneira preventiva e com segurança para a equipe médica. Dessa forma, os pacientes eles precisam preencher todos os fatores de risco da checklist para falha de extubação. Preenchendo, eles são considerados pacientes potenciais para a utilização de VNI nessa fase. Os pacientes com diagnóstico de pneumonia causada por SARS-CoV-2 preenchem quase todos esses requisitos. Então, pode ser aplicado a VNI desde que eles já tenham passado pela fase aguda da doença. E os dados da literatura demonstram que, aplicando a VNI nessa fase, há uma redução na probabilidade de reintubação e uma melhora significativa no prognóstico clínico. Então, quando se fala em aplicar a VNI, se aplica por meio de capacete com circuito de ramo duplo, filtro de barreira no ramo exalatório, quarto com pressão negativa, boa vedação na interface capacete e pescoço e também pode ser usado a máscara oronasal. Então, a gente tem alguns pontos que a gente tem sempre que estar atentos em relação a isso. O primeiro deles é a manutenção da cabeceira do paciente. Ela sempre tem que estar elevada em torno de 30 a 45 graus. O uso do sistema fechado de expiração por conta da disseminação do vírus. Tem sempre que estar com o sistema fechado. A troca dos filtros, trocadores de calor e umidade, tem sempre que estar prestando atenção se a sua função não está alterada por conta disso. E aí tem que ser feita a troca em torno de 5 a 7 dias. E o uso do filtro de barreira na extremidade distal do ramo expiratório, por conta do circuito ventilatório, antes da válvula exalatória do ventilador mecânico.
Então, a gente tem que sempre seguir algumas medidas para que o paciente não fique muito tempo na ventilação mecânica e que não ocorra uma lesão pulmonar. Então, a primeira delas é a modalidade que você vai controlar o seu ventilador mecânico. Tem sempre que estar sendo na modalidade controlada volume ou controlada pressão. É a maneira mais segura, por enquanto, que esses estudos foram feitos para ventilar um paciente com a Covid-19. Depois, tem que manter a manutenção da pressão de distensão alveolar. Também elevação dos níveis de pressão positiva expiratória final, que é a PIP, de forma que reduza os níveis e que garanta uma oxigenação adequada para o paciente. Tolerância da hipercapnia permissiva, tem sempre que estar prestando atenção em relação a isso, sempre acompanhando a gasometria, tudo certinho. Depois da posição prona, muitos estudos estão falando da posição prona. Por quê? A posição prona, ela vai ajudar que o paciente tenha uma melhora da ventilação. Em alguns casos de hipoxemia severa refratária, deve ser discutido com a equipe multiprofissional, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, a indicação de oxigenação por membrana extracorpórea, indicação da manobra de recrutamento alveolar, em situação de hipoxemia refratária, não responsiva e outras intervenções. As precauções padrão incluem a higienização das mãos, o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, quando em contato indireto e direto com o sangue, fluidos corporais, secreções dos pacientes, incluindo secreções respiratórias, e pele com solução de continuidade não íntegra. As precauções padrão também incluem a prevenção de ferimentos com agulha e objetos cortantes, gerenciamento seguro de resíduos, limpeza e desinfecção de equipamentos, limpeza do meio ambiente. Uso de máscaras de proteção N95 ou equivalentes ao entrar em uma sala onde estejam pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por SARS-CoV-2 ou em qualquer situação de atendimento prestado a um caso suspeito ou confirmado. Uso de máscara de proteção N95 ou equivalentes quando for necessário executar procedimentos que promovam a geração de aerosóis.